Olá, tudo bem? Meu nome é Andreia Freitas, estou estagiando na Escola Tancredo de Almeida Neves e hoje vou estar falando para vocês sobre os quadriláteros, os paralelogramos e os trapézios, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, vamos relembrar um pouco sobre os polígonos. Os polígonos são figuras planas e fechadas constituídas por segmentos de reta. A palavra polígono advém do grego e constitui a união de dois termos, o poli e o gon, que significa muitos ângulos. Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre si, ou seja, possui a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Outra coisa muito importante para se lembrar são as figuras congruentes. Dado duas figuras geométricas, elas podem ser consideradas congruentes caso os lados correspondentes dessas figuras tenham medidas iguais e que o mesmo aconteça com seus ângulos correspondentes. Por esse motivo, é preciso medir todos os lados e todos os ângulos de ambas as figuras para compará-los e decidir se elas são congruentes ou não. Agora a gente vai falar sobre os quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados. Sendo assim, os quadriláteros herdam todas as características e propriedades dos polígonos, como o fato de possuírem duas diagonais ou que a soma dos seus ângulos internos é de 360 graus. Os elementos que compõem o quadrilátero são os lados, que são os segmentos de reta que contornam o quadrilátero, as vértices, que são os pontos de encontro entre dois lados. Os ângulos internos são os ângulos determinados por dois lados consecutivos de um quadrilátero, aqui, por exemplo. Os ângulos externos são os ângulos formados por prolongamento de um lado de um polígono. Então, se eu prolongar aqui, esta parte aqui seria um ângulo externo. E, por fim, as minhas diagonais, que são os segmentos de reta cuja extremidade são os dois vértices não consecutivos de um polígono. Então, esta daqui é uma diagonal de dois pontos não consecutivos, no caso B e D. Agora vamos falar sobre os paralelogramas. Os paralelogramas possuem uma característica a mais que os quadriláteros, que é o fato de possuírem lados opostos paralelos. Os paralelogramas têm algumas propriedades. São elas: possuírem lados opostos congruentes, possuírem ângulos opostos congruentes, possuírem ângulos adjacentes suplementares e as diagonais de um paralelogramo cruzam-se em seus pontos médios. Então, a gente vai ver agora uma classificação para os paralelogramos em retângulos, losangos, quadrados ou nenhum deles. Vamos ver? Então, nós temos que os retângulos são paralelogramos cujos ângulos internos são retos, daí o nome retângulos. Eles possuem todas as características dos paralelogramos e uma propriedade específica, que é as diagonais de um retângulo são congruentes. Então, eu tenho aqui que o meu retângulo ele tem um ângulo que forma 90 graus e as diagonais desse retângulo são congruentes, se encontrando em um único ponto, que é o ponto médio. Agora, os losangos. Os losangos, como a gente já sabe, são figuras geométricas de quatro lados formadas por segmentos de reta que se encontram apenas em seus extremos. A característica que diferencia os losangos dos outros é que todos os seus lados possuem a mesma medida. Sua propriedade específica é que as diagonais de um losango são perpendiculares. Então, nós temos que um losango tem as medidas dos seus lados iguais e que as suas diagonais vão ser perpendiculares, ou seja, vão formar ângulos de 90 graus. Já os quadrados são losangos e retângulos ao mesmo tempo, e por isso possuem todos os ângulos retos e todos seus lados são congruentes. Sua propriedade específica é a seguinte: as diagonais do quadrado são perpendiculares e congruentes. Ou seja, dado um quadrado, eu tenho que as diagonais que formam esse meu quadrado são perpendiculares, ou seja, elas vão formar ângulos de 90 graus. E são congruentes, ou seja, elas possuem o mesmo tamanho, a mesma dimensão.
E ainda, o quadrado ele também possui todos os seus ângulos retos. Por isso, ele é um losango e um retângulo ao mesmo tempo. Já os trapézios, diferentemente dos paralelogramos, eles possuem apenas um par de lados paralelos. Esses lados eles vão ser chamados de base. Os trapézios que possuem dois lados que não são bases congruentes são chamados de isósceles. Então, eu tenho aqui que no meu trapézio eu tenho dois lados paralelos, que são as minhas bases, e esses lados aqui vão dar a característica do meu trapézio isósceles. As propriedades específicas do trapézio isósceles são: os ângulos da base e as diagonais são congruentes, ou seja, eu tenho que os ângulos das bases eles vão ser congruentes e as diagonais de uma extremidade à outra também vão se encontrar num ponto médio e também vão ser congruentes. Os trapézios possuem as mesmas características e propriedades dos quadriláteros, uma vez que não são paralelogramos. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês e até logo!